bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso grupo de redação, mais um tema, mais um assunto, mais um eixo temático. Seja qual forma você queira chamar o nosso tema de hoje, a gente vai discutir a saúde pública em questão no Brasil. A saúde pública em questão no Brasil. Queridos e queridas, esse tema é fundamental, tá? É um tema muito importante. Aqui, eu vou dar um foco maior na questão do eixo temático, né? Porque a saúde em si é um eixo temático. Né? Textos motivadores, tá? Texto motivador 1, texto motivador 2, texto motivador 3, texto motivador 4, tá? Então, temos 4 textos motivadores, como é o padrão, mais a nossa proposta de redação aqui, a saúde pública em questão no Brasil, né? Como sempre, a gente pega a nossa caneta amarela, sublinha, marca, rabisca, rascunha, né? Cada uma das palavras-chave aí do nosso tema, então, pegar o marca-texto aqui, né? E fazer nosso sublinhar nesse tema, beleza? Então, tá aqui, saúde pública em questão no Brasil, é o nosso tema. Eu vou, antes de fazer a leitura dos nossos 4 textos motivadores, eu vou passar direto para a primeira etapa de qualquer leitura, né, dos textos de apoio, dos textos motivadores da coletânea, que é pegar essas palavras-chave e buscar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada, certo? Então, saúde, né? O que é saúde? Aqui, saúde pública, SUS, Sistema Único de Saúde, Sistema Sanitário, Bem-Estar e Rigidez, Vitalidade, Segurança, Saudável, Força, Convênio, Plano de Saúde, certo? Pública, né? Saúde pública, né? Isso. Comunitária, comum, compartilhada, que pertence a todos, partilhado, popular, coletivo, social, geral, universal, assistência, atenção primária, acesso, aberto, acessível, coletividade, população, povo. Percebam a quantidade de itens que aparecem aqui em cada uma dessas palavras. Questão, discussão, debate, dificuldades, adversidades, obstáculos, problemas, problemática, limites, reveses, impedimentos, objeções, enfrentamentos, e o Brasil tradicional, que a gente traz nas aulas. Nacional, nação, pátria, brasiliense, brasílico, Estado em letra maiúscula. Certo? Então, aqui, primeiro passo, né, ao pegar uma redação, lá no comando de redação, e, né, buscar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada para cada uma das palavras do tema de redação, beleza? Vamos agora para os nossos textos motivadores. O texto 1 é o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, perdão, né, aqui diz 1998, não é? 1988, pós-contexto de ditadura militar, Constituição Federal, outorgada aí na Constituinte, certo? O que diz o artigo 196, né? A saúde é um direito de todos, e é dever do Estado, né? Garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem aí a redução, prestem atenção nessa palavra aqui, tá? A redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua, 3 palavras importantíssimas, né? Que é a promoção, a proteção e a recuperação, tá? Queridos, esse aqui é um artigo que, se cair um tema de saúde, vocês podem citar, né? Vocês podem citar na introdução, vocês podem citar no desenvolvimento, né? Como estratégia introdutiva, como estratégia argumentativa. Aqui coloco nos textos motivadores, mas como vocês sempre sabem, esse repertório aqui também é um repertório que pode ser usado nos textos de vocês no Enem, caso caia, certo? Em relação às palavras que eu sublinho ali, né? É um direito de todos e dever do Estado. Então, assim, é um direito de todos cidadão brasileiro, certo? E é dever do Estado fornecer esse direito. Tá? Então, a saúde é um direito básico aí na nossa Constituição. A questão ali da redução do risco de doença, porque eu vou mencionar na aula de hoje, a gente não tem que falar somente da questão, né, do tratamento de doenças, mas a gente tem que buscar um outro ponto, que é o quê? Que é a prevenção de doenças, né? Prevenção, né, a promoção e tratamento, são 3 etapas aí. Então, é importante a gente trabalhar não só na recuperação, que geralmente os serviços trabalham, né? Geralmente a população vai no médico, por quê? Porque está com alguma doença ou está com algum sintoma, necessita de um tratamento
né? Então, o nosso costume é buscar o quê? Na recuperação. Mas cabe não só a questão aqui do Sistema Único de Saúde, da saúde pública, né, baseado num direito aí constitucional, mas da questão nossa, populacional, né, do indivíduo conscientizar disso. Né? Você sabe que eu não gosto muito da palavra conscientizar, porque era muito clichê numa redação. Então, cabe ao indivíduo ser crítico em relação a essa importância, né? A importância de trabalhar muito na promoção e na proteção da sua saúde, né? O indivíduo perceber isso. E aqui poderia ser já um parágrafo, tá? Em relação à importância do indivíduo perceber isso frente ao contexto de saúde pública, tá? Poderia ser um exemplo de argumento. Então, é importante o texto 1, texto motivador 1, sobre o artigo 196, o artigo 196 fundamental, tá? O texto 2, queridos, o texto 2, ele fala sobre algo que tem se falado muito na saúde, tá? Que é o fee for service. O que é isso? É a saúde baseada em, em serviço, né? Pagamento por serviço, que nos últimos anos esteve vigente, mas os planos acabaram percebendo que isso talvez seja uma metodologia, seja um processo de pagamento que seria muito danoso para os planos, na questão econômica, etc. Então, a gente vai falar na sequência, um outro tipo de pagamento. Tá? Outro tipo de pagamento também. Léo, mas assim, o tema não é saúde pública, por que você está comentando aqui a questão dos planos da saúde complementar? Porque seria muito leviano eu dar uma aula de saúde pública sem falar na questão da saúde suplementar, né, dos planos de saúde e dos convênios. Né? Então, obviamente, na aula eu vou ter que fazer um recorte em relação aos planos de saúde, e a gente vai falar de diversas coisas. Vou fazer a leitura do texto 2, depois a gente aprofunda. O movimento silencioso entre os hospitais e operadores de plano de saúde começa a substituir o modelo de pagamento de serviços médicos hospitalares, predominantemente no sistema de assistência privada no país. Tá? A ideia é adotar alternativas que tomem o custo de cada atendimento mais previsível e associado ao desempenho. Então, esse pagamento por serviço, né, que está indicando a substituição por um modelo aí mais previsível e associado ao desempenho, né? A preocupação, porém, é como manter a qualidade do atendimento dos pacientes, especialmente em casos de internação. Tá? A mudança pode afetar aí quase cerca de 50 milhões de brasileiros que são usuários da saúde suplementar. Tá? O SUS ele está disponível para os mais de 200 milhões de brasileiros, mas aqui a saúde suplementar, em média, a cada 4 brasileiros, um possui um plano de saúde, né? Então, assim, a maioria dos planos faz pagamento por serviço, né, a partir de cada exame ou procedimento realizado, tá? Importante salientar isso. Inclusive, a gente vai ver na aula de hoje que existe uma dívida bastante grande dos planos de saúde em relação ao SUS, né? Dívida dos planos de saúde ao SUS, porque muitos utilizam, obviamente, a estrutura do Sistema Único de Saúde para a realização dos seus procedimentos, ainda que essa pessoa possua um plano de saúde. Então, ou seja, o valor final varia muito. A remuneração do hospital ou da clínica depende do volume de serviço e material envolvido, que pode induzir ao desperdício. Um paciente internado por mais tempo pode remunerar mais a unidade, né? Então, aqui, é preciso pensar na qualidade do atendimento. O modelo tem que ser rediscutido para ser mais eficiente. Então, a saúde, cada vez mais, tem discutido a questão de qualidade, a questão de eficiência no modelo de saúde, né? Os grandes hospitais serão capazes de operar a mudança. O que preocupa são os hospitais de pequeno e médio porte, né? A maioria no país. Hoje, 30% das Santa Casas não tem computador. Olha só que dado interessante, né? É um dado que provavelmente eu não sabia esse dado, tá? Essa pesquisa, essa fonte de informação aqui, que 30% das Santa Casas não tem computador. E o contexto de saúde brasileiro surgiu nas Santa Casas, assim, né? Por muito tempo as Santa Casas foram, digamos assim, uma única válvula de escape na questão de filantropia, etc. Se cada operadora decidir aplicar um modelo diferente, o risco será grande, tá? Disse aí o Leonardo Barberi, secretário-geral da Associação de Hospitais do Rio. Tá? Então, uma primeira informação em relação aqui, não num contexto de garantia constitucional, e aqui poderia ser utilizado como argumento, questão da ineficácia do Estado, óbvio, em relação à não garantia para a totalidade, questionar a qualidade, questionar outras coisas, poderia ser feito aqui, mas no texto 2, estou tratando aqui numa questão que é saúde suplementar, também envolvida num contexto de saúde pública, tá? Então, interessante aqui. Façam a leitura sempre dos títulos, tá, queridos? Porque, queridos e queridas, né? Quando eu coloco aqui embaixo, não é por qualquer motivo, né?
faço uma leitura também aqui. Por exemplo, isso aqui é uma notícia de 2018, né? Mas é uma notícia, ainda que seja de 2018, é uma notícia atual. Texto 3, tá? Aqui é um texto um pouco mais com um artigo de opinião, né? Lenir Santos, SUS, o patinho feio do Estado mínimo, tá? Ela diz o seguinte: agora as mídias começam a elevar o SUS à sua verdadeira categoria, que salva vidas, né? Que atende 210 milhões de pessoas, né? Que realizou 3,2 bilhões de procedimentos ambulatoriais em 2018, que é um número gigantesco, que está presente com todas as suas dificuldades no atendimento da doença do novo coronavírus, orientando e passando segurança sanitária. Assim, de repente, o patinho feio passou a servir com outros olhos, porque a sociedade está dele depender. Mas não basta olhar o SUS nesse momento de pandemia, é preciso olhar o seu futuro, e para isso deve-se retroceder 32 anos de lutas, de suas agruras, dos sofrimentos dos gestores públicos. Até os dias de hoje passam o ano a enfrentar a falta de leitos hospitalares, além de sua diminuição em mais de 30% entre 2009 e 2018, as cirurgias não realizadas em tempo oportuno, né, a dengue, a epidêmica e endêmica, pessoas com câncer aguardando os exames de quimioterapia. Isso faz com que os municípios elevem cada vez mais sua participação no financiamento. Tá? A gente já vai explicar que tem, como eu disse, o assunto, hoje é um assunto, né, um eixo temático importante, então tem várias questões que devem ser comentadas, e aqui tem uma questão, por exemplo, que é a questão do financiamento de saúde. Como é que ele é feito municipal, estadual e federal, né? Como é que a gente divide esse tripé de financiamento, né? Mesmo assim, diante de tantos revés, o SUS heroicamente fez e faz milagres com seus parcos recursos, né? Léo, qual a porcentagem do PIB brasileiro destinado à saúde? Veremos hoje. Aqui no texto 4, que é um texto diferente desse texto 3, um pouco mais crítico, esse aqui é um texto que elenca fatores positivos do SUS, né? Coisas, então, que você não sabia sobre o SUS, que podem te surpreender. Vamos ver algumas questões aqui. Isso aqui é do Hospital São Vicente de Paulo, né? Publicado em 2018, que tem 10 itens. Vamos ver. O item primeiro. 95% dos procedimentos de transplantes do Brasil são feitos pelo governo. Pessoal, a gente já teve uma aula sobre doação de órgãos, né? Então, a questão do transplante, né? A gente sabe a importância disso, a importância do Sistema Único de Saúde, toda a sua estrutura, né? Toda a sua estruturação aí, na questão do transplante, né? A fila de espera diminuiu, tá? Então, 36,3% entre 2010 e 2013. Quem usa o SUS acha melhor do que quem diz que não usa, tá? Mas, na verdade, 100% dos brasileiros são beneficiados pelo SUS, mesmo sem saber, isso é uma verdade. 85% de todos os procedimentos de alta complexidade do país são pelo SUS, então, procedimentos de alta complexidade, né? Aumentar o número de médicos é a melhoria na saúde mais pedida pelos brasileiros, então, aqui, segundo essa referência, aumentar o número de médicos é a melhoria na saúde mais pedida, porém, a gente vai ver, segundo pesquisas mais recentes, que não é só a questão do aumento, não é a questão do aumento do número de médicos, mas muito da concentração deles, né, e da formação deles. São duas questões que a gente vai ver. A questão da concentração de médicos no Brasil e a questão da especialização da formação desses médicos. Todos os anos, só no SUS, são realizadas equivalente a 2,7 consultas por habitante, tá? 2,7 consultas por habitante anual. Claro, tem pessoas que, por exemplo, não consultam, mas isso aqui é uma média. Então, se faz a média populacional, né? 8. Milhares de pacientes recebem atendimento em casa todos os meses, tá? Aqui a gente fala as visitas domiciliares, né? Principalmente num contexto de atenção primária. Veremos também que atenção primária hoje. 2,2 milhões de cirurgias eletivas, olha só, aquelas que não são urgentes, e ainda que não sejam urgentes, são importantes, sabe? 2,2 milhões, é um número bastante significativo. E aqui, para fechar, o item 10, para fechar o nosso texto motivadores, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde o sistema de saúde é gratuito para todos. Isso é verdade. Nos moldes SUS, digamos que é algo bem típico brasileiro, assim, nesse molde que existe. SUS é um sistema único mesmo no mundo, nesse formato, né? Não, mas não tem um modelo semelhante, por exemplo, o modelo do Reino Unido, não é? Então, a gente vai ver na aula hoje sobre o NHS, o modelo britânico, tem semelhanças, mas tem diferenças, e se vocês compararem com outros países também, gigantescos, o Brasil, assim, nesses parâmetros, né, tem um sistema bastante particular, certo? Beleza? Então, vamos para a aula. Para além da redação, novamente, discussões são necessárias,
necessárias, essa discussão é muito necessária no nosso eixo temático de saúde, saúde pública, né? O tema, Léo, é aberto ou fechado, né? A saúde pública em questão no Brasil. Então, lembrando, a gente tem um tema, qualquer tema de redação, né? A gente tem a nossa indicação argumentativa, o nosso eixo central de discussão e a nossa localização geográfica ou temporal, né? Então, Léo, a indicação argumentativa, né? Em questão. Então, esse em questão do texto, como a gente viu ali nos sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada, basicamente dizem o seguinte: eu quero que vocês discutam, quero que vocês reflitam, quero que vocês demonstrem aspectos positivos e aspectos negativos. Eu quero que vocês falem de causas ou consequências desses problemas. Eu quero que vocês confrontem o que o SUS, o que a saúde pública melhorou e piorou nos últimos anos, o que tem para ser debatido do tema dado. Então, isso é a nossa indicação argumentativa, tendo como eixo central, saúde pública. Então, é importante saber o que é saúde pública no Brasil, né? E a localização geográfica, que não é uma localização temporal, a localização geográfica do Brasil, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, né, a gente tem eixo temático, a gente tem assunto e tema, digamos que aqui, essa redação, esse tema que eu dei para vocês, né, o tema é isso que eu mencionei agora, né? Qualquer tema tem esses três eixos, em geral, no Enem, né? Assunto a gente poderia falar como saúde pública, tá? E o eixo temático saúde, tá? O eixo temático saúde, certo? Então, aqui, como eu disse, há diversos tipos de desenvolvimento, agora vocês já sabem, né, de forma mais esquematizada, o que é um tópico frasal, que o tópico frasal, que é a frase que sintetiza, que de forma breve menciona o que vai ser dito no restante do desenvolvimento, tem basicamente esses vieses, nessas possibilidades, como eu também mencionei no slide anterior, na reflexão ali sobre causa, consequência, confronto argumentativo, área subárea, né? Certo? Não, tu disse que, né, no texto motivador, né, a gente tem o artigo 196, né, tu já mencionou a importância da leitura de cada uma dessas palavras com muita atenção. Além do artigo 196, o que eu poderia utilizar? O artigo 1º, o artigo 6º, por exemplo, o artigo 1º, a cidadania, né, a dignidade humana, como um direito fundamental da Constituição, o primeiro artigo, e isso poderia ser encaixado, no momento em que eu posso falar uma realidade de saúde bastante difícil. Lembrem-se que, quando eu falo lá de estratégias introdutivas, uma das possibilidades é a questão de descrição física, né, descrição do local. Então, vocês poderiam falar, né, em relação à saúde, de um local precário de atendimento, com filas lotadas, com né, parentes de pacientes desesperados, com pacientes sendo, né, muitas vezes mal atendidos. Claro, esse contexto que eu estou dizendo é um contexto depreciativo, né? Então, se tu faz um contexto depreciativo, vocês poderiam contrapor isso a um direito constitucional como o artigo 1º. Então, seria uma estratégia introdutiva com descrição física, uma expansão com contraposição. Né? São duas estratégias aí. Só dando um exemplo. Ou vocês poderiam somente citar o artigo 1º, por exemplo, numa estratégia introdutiva e expandir depois esse artigo. É um direito constitucional, sabemos, ainda que isso seja um direito, sabemos que muitas pessoas passam por dificuldades nisso, né? O nosso artigo 6º da Constituição, né? Todos têm direito à saúde, tá? E o artigo 96 é mais específico, tá? 3 artigos aí, exemplos. Esse aqui é um slide que eu já trouxe em outra aula, fala basicamente sobre o SUS, né? A criação do SUS, né, através da Lei Orgânica, né, da Lei Orgânica de Saúde ali, 1990, né, a gente tem com a Lei 8080, os 5 princípios organizativos do SUS, né? Quais são esses princípios aí? Né, retomando, eu já disse isso para vocês em algum momento. Universalidade, integralidade e equidade, tá? Que são os 3 principais. Depois a gente tem ainda a questão da descentralização e da participação popular. Né? Então, o SUS é um sistema universal para todos os indivíduos, um sistema integral que visa o cuidado da pessoa como um todo, né? É a questão de equidade, que é diferente de igualdade, né? Igualdade, todos são iguais, equidade, digamos que é dar mais a quem necessita mais atenção, mais cuidado, né? Questão da descentralização, a gente vive num país continental e isso faz muito do SUS, né,
um sistema muito diferente no mundo. Nós vivemos num país de dimensões continentais, o Brasil, né, com mais de 200 milhões de habitantes. Nesse sistema, por isso que o SUS é tão único, ele é descentralizado. Nós temos muitos postos de saúde, muitos gestores no Brasil, e esse também é um dos motivos que impacta, que poderia também, a gente vai ver na aula, que impacta na gestão do SUS, né? Esse sistema descentralizado também impacta na questão de gestão em algumas dificuldades. E ao mesmo tempo é também um aspecto positivo. Então, entra sempre nesse confronto argumentativo. Tem aspectos positivos e aspectos negativos, muitas vezes dentro do mesmo argumento. Dentro do mesmo argumento. A participação popular é algo importante no Brasil, inclusive, né? Nós vamos ver na conferência de saúde ali e outras questões. O artigo 2º específico, dentro da lei, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições de pensar o seu pleno exercício. Basicamente, esse aqui, né, o que diz aí o artigo 96 da nossa Constituição. Certo? Então, sobre a questão da iniciativa privada, que poderia ser abordada numa redação, ainda que a redação seja sobre saúde pública, poderia ser abordada a questão da iniciativa privada? Poderia ser abordada? Não, por que poderia ser abordada a questão da iniciativa privada? Porque é uma série de questões que poderiam ser trabalhadas, a gente vai ver na aula logo na. Então, o que diz aqui? Ó, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Então, é isso. Né? Bem generalista. Né? Bem generalista. Léo, esse slide aqui também tu trouxe em outras aulas com outros temas de saúde, né? Aqui são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? São 17 objetivos, né? Para 2030, não sobre energia limpa e acessível, que a gente já teve uma aula sobre isso, mas sobre o que, Léo, aqui? Eu tô falando mais da questão de vida saudável, tá? Vida saudável aqui, número 3, tá? Número 3, tá? Então, estamos falando aqui também no objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, que assim como a Constituição, poderia ser utilizado como estratégia introdutiva e estratégia argumentativa no tema de saúde. Né? Mas o que é saúde? Segundo a OMS, no conceito de 46, estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, queridos e queridas, não é somente bem-estar físico, mas um bem-estar mental e um bem-estar social. E não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Então, quando eu disse lá no contexto constitucional, que a gente falava de prevenção, promoção e tratamento. Prevenção, promoção e tratamento. Última vez, prevenção, promoção e tratamento. Não é somente a ausência de doença ou enfermidade, correto? Não é uma medicina ou uma saúde reativa, mas uma saúde preventiva, que busca dar promoção de saúde. A gente já falou sobre as doenças crônicas não transmissíveis, né? A gente está hoje falando aí de um eixo temático um pouco mais amplo, mas, né, a gente já falou sobre tabagismo, a gente já falou sobre a questão da alimentação não saudável, os hábitos alimentares no brasileiro do século XXI, já foi um tema nosso. A questão do uso nocivo do álcool, né, aqui como, a gente poderia dizer isso como um assunto, mas poderia cair um tema, por exemplo, o uso nocivo do álcool por jovens adolescentes, por exemplo, poderia. Aqui, atividade física insuficiente, a gente também trabalhou um pouquinho na outra aula, né? A gente já falou sobre doenças crônicas não transmissíveis e por que eu reforço essa abordagem, tá? Não do OMS, mas essa abordagem de doenças crônicas não transmissíveis dentro do Sistema Único de Saúde, porque essas questões, né, muitas doenças relacionadas a essas questões, aparecem muito no dia a dia do Sistema Único de Saúde, das consultas, né? Seja na atenção primária, seja na atenção secundária, seja na atenção terciária, aparece. Eu não sei diferenciar bem isso, calma, a gente vai ver na sequência. A aula de hoje está bem complexa com essas questões. Talvez vocês já viram essa imagem, né? Isso aí é um cartão, um cartaz, que fala sobre quanto o SUS é importante nas nossas vidas, né? Quanto o SUS é importante nas nossas vidas. Então, não importa a sua classe social, o SUS é importante na sua vida, defenda o SUS, né? Aqui, 15ª, né, 15ª ou 16ª Conferência Nacional de Saúde, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre uma conferência específica que foi fundamental para o SUS, mas eu acredito que vocês já tenham visto isso, né? Por exemplo, já foi no posto tomar vacina e não pagou? SUS. Então, a gente tem que falar sobre a importância das vacinas, né, no SUS.
um aspecto bastante positivo. E aqui, ó, eu estou falando, pessoal, aqui, ó, de sub-áreas, tá? Sub-áreas. Não, como assim? Vocês poderiam pegar esses pontos e distribuir, por exemplo, num parágrafo de desenvolvimento, tá? Poderiam? Não, como assim poderia utilizar isso? Simples, né? Quando eu falo lá de confronto argumentativo, eu posso falar de aspectos positivos ou aspectos negativos, ou avanços ou retrocessos, né? Ou o que que o sistema ganhou, o que que o sistema perdeu. Então, eu posso falar, por exemplo, dos avanços em relação ao SUS possuir um sistema de vacinação pública, né, universal, gratuita. Isso poderia, como um aspecto positivo. Não, mas o comando não fala sobre em questão, sobre o debate. A tendência é que tu problematize mais, tu fale mais de aspectos negativos do problema, porque existe em questão no tema. Em questão no tema. Né? A indicação argumentativa é mais para problematizar. Né? Mas isso não impede de tu falar, por exemplo, de um ponto positivo, né? Do tema, digamos assim, tá? Beleza. Então, além da questão de vacinas, ó, a questão da vigilância sanitária, né? Vamos ler de uma forma bem rápida aqui também, para não ficar muito maçante aqui nessa imagem. As questões da UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento, acesso a alimentos fiscalizados pelo SUS, né? Reportou um acidente e recebeu ambulância, SUS, através da SAMU, um sistema que surgiu na França e trouxe, né, um médico trouxe para o Brasil, a gente vai ver isso também na sequência. Questão de hemodiálise, inclusive do SUS, transplante de órgãos, inclusive do SUS, os agentes de saúde da família em casa, né, os agentes comunitários, SUS, bebe água fiscalizado pelo SUS, já pegou um remédio no posto de saúde, né, SUS, propaganda do uso de camisinha, SUS, aqui saiu caminzinho, né, distribuição de camisinha anticoncepcional também pelo SUS, testagem rápida de HIV, quase sempre o SUS, deu positivo para HIV e precisa de tratamento, só tem no SUS, antídoto para animais peçonhentos, prescritos pelo SUS, tratamento para hanseníase só pelo SUS, tratamento de tuberculose só pelo SUS, medicamento de outro custo de reumatoide, também são uma doença bastante importante, a maioria pelo SUS. Então, assim, essa imagem que circulou bastante aí nas redes sociais, não especificamente essa, mas, né, imagens semelhantes, assim, com esse formato, né, sobre a importância do SUS para o brasileiro, né, seja ele que depende exclusivamente disso, ou aquele que não depende, por ter, por exemplo, um plano de saúde, mas, nesse contexto, depende muitas vezes. Pessoal, assim, em relação aos filmes, tá? Em relação aos filmes, não tem, além do filme Na Fila do SUS, tá? Que é um filme bem recente, 2020, os outros, tá? E além do Nísio, Coração da Loucura, que é um filme brasileiro também, né, que fala do contexto brasileiro, os outros são contextos estrangeiros, tá? Que poderiam ser utilizados, principalmente na questão de estratégia introdutiva, tá? Estratégia introdutiva, que vocês poderiam fazer um contraponto, tá? Ou fazer uma comparação. Então, no filme tal, e depois fazer uma expansão para o Brasil, tá? Mas tem que ter muito cuidado nessa estratégia introdutiva. Se for falar sobre saúde através de um filme e depois retornar para o Brasil, né, seja de uma forma positiva, ou seja de uma forma negativa em relação ao filme, tenham cuidado. Tá? Essa analogia tem que ser feita de uma forma ok. Então, O Tempo de Despertar, né, O Olho de Lorenzo, Um Estranho no Ninho, Clube de Compras Dallas, né, o Patty Adams, eu coloquei aí 5 filmes, né, 5 filmes famosos, né, provavelmente vocês viram um, dois, ou até todos aí, filmes, beleza? Pessoal, sobre a criação do SUS, tá? O SUS, né, foi incorporado, né, mais tarde incorporado na Constituição de 1988, através, eu já mencionei o artigo 96, mas aqui, ó, surge ali mais ou menos na década de 70, início dos anos de 1980, que ecoava no Brasil os princípios da Alma Ata. Léo, o que é essa Alma Ata? A Alma Ata foi uma conferência internacional que aconteceu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, em 1978, pela Organização Mundial de Saúde, que foi uma conferência, então, né, uma conferência internacional sobre cuidados primários em saúde, né, que mencionava assim, ó, abre aspas, ó, necessidade de ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham nos campos da saúde,
e do desenvolvimento e da comunidade mundial para promover a saúde de todos os povos do mundo. Tá? Então, esse princípio da Alma-Ata, ali no finalzinho da década de 70, né? E depois, no contexto aí de reforma sanitária, né? A partir daí, né, e a expressão máxima desse contexto todo que eu estou mencionando é a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde foi o grande marco aí de dos princípios norteadores do SUS. Tá? Então, é nesse contexto que o SUS é criado. Eu não trouxe aqui a questão histórica, não quis alongar tanto a aula, ela já está bastante extensa, mas, como eu mencionei ali na leitura dos textos motivadores, o Brasil, por muito tempo, trabalhou na questão da saúde, né, como filantropia. Né? A gente tinha grandes casas, principalmente as Santa Casas, né, eram grandes hospitais, e aos poucos a gente viu essa realidade se adaptando. Né? Mas o que eu trago nesse slide aqui, né, porque a gente está falando de saúde pública, então é importante mencionar a criação do SUS e os princípios que nortearam essa criação. Né? O que o SUS, de onde o SUS veio, quais são os princípios norteadores dele e quais são os desafios deles para os próximos anos, os desafios atuais e os desafios para os próximos anos. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, assim, da onde ele surgiu, tá? Eu vou falar de uma forma mais breve, não vou me alongar tanto, que é mais ou menos isso aqui. Dos desafios atuais, os desafios futuros, é onde a gente vai focar mais nos slides posteriores, né? Presente e futuro, né? Então, a partir desse momento, né, nessa época, a atenção primária à saúde, a APS, foi se consolidando como ponto de atenção preferencial, né, do primeiro contato indivíduo. Então, quando a gente fala de atenção primária à saúde, é isso, é o primeiro contato, tá, na linha de saúde. Em 1991, foi implementado pelo governo federal o Programa Agentes Comunitários de Saúde, né, os agentes comunitários. Em 94, o PSF, né, o Programa de Saúde da Família, que depois veio a ser chamado de Estratégia de Saúde da Família. Ou vocês podem chamar aqui de ESFs, né, talvez vocês já tenham escutado com esse termo, esse ESF, Estratégia de Saúde da Família. E aqui os PSFs, os postos, né, muitos de vocês chamam ainda desse jeito, os postos, né, Programa Saúde da Família, PSF, e a Estratégia de Saúde da Família, ESF. Não, por que, por exemplo, eu não posso chamar a Estratégia de Saúde da Família de posto de saúde? É porque num posto de saúde não é só a questão do médico, tem uma estratégia de saúde da família, né? Aquele posto está responsável por um território, né? A territorialização, a regionalização do sistema. Então, isso é um princípio também do SUS, né? Histórico, né? Aqui, né, só para vocês entenderem, aí, o nosso sistema de saúde passou por mudança, né? Então, a gente teve aí ó, um Sistema Nacional de Saúde, com a Lei 6.229, em 75, depois o Sistema Nacional de Previdência Social, né, de 77, Lei 6.439, por muito tempo no Brasil, né, não se tinha um Sistema Único de Saúde, né, então, o acesso, né, a um plano, né, por exemplo, o Sistema Nacional de Previdência Social, né, era vinculado, então a pessoa tinha acesso à saúde por estar ligado ao sistema, né, então não era um sistema universal igualitário como é o SUS hoje. A gente teve, né, até chegar ao SUS, né, o PIAS, o AIS, o SUDES, o SUS, né, então houve um caminho, né, né, o SUS que conhecemos hoje, ele foi um marco, né, no Brasil, e foi uma série de conquistas, assim. A transferência, então, do Instituto Nacional de Ciência Médica e Prevencional, o INAMPS, né, se vocês conversarem com os pais de vocês, com os avós de vocês, né, sobre essas questões, é uma conversa bacana. Né. Em 93, então, com a extinção do INAMPS, inicial, de fato, a instituição do SUS. Então, assim, estamos falando de SUS, mas é uma instituição bastante recente no Brasil, entre aspas, né? Bastante recente em relação, por exemplo, ao britânico, né, que é mais antigo, na década de 40. Então, o SUS aí, década de 90, 80, 90. Se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, né, tem lá a Carta dos Direitos dos Usuários, né? Então tá lá uma série de direitos do cidadão, né? Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado, organizado ao sistema de saúde. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para o seu problema.
Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. Todo cidadão tem responsabilidade para que seu tratamento aconteça de forma adequada, e todo cidadão tem direito a comprometimento do gestor de saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Ou seja, queridos, se vocês consideram que, por exemplo, um desses direitos não está sendo cumprido, aqui entra o argumento de ineficácia do Estado numa redação, por isso que ele é tão abrangente. Então, poderia ser utilizado? Poderia, tá? Poderia. Através dessas questões de direitos. Né, estratégia, principalmente aqui, estratégia argumentativa, nesses pontos. Ah, Léo, cara, está como estratégia introdutiva, questão constitucional também, beleza. Mas isso aqui especificamente, querido Zé e querida Zé, Carta dos Direitos dos Usuários, certo? Isso é uma carta específica em relação ao SUS, né? Em relação à estruturação do SUS, que eu tinha falado no início da aula, né, quando eu falei lá, pessoal, há uma estruturação municipal, estadual e federal, né? Existem 3 níveis, né? Eu tenho, então, o Ministério da Saúde, né? Eu tenho as secretarias estaduais de saúde e eu tenho a Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, eu tenho um tripé aqui em relação à estrutura, né? Então, assim, ó, o Ministério da Saúde, né, é o gestor nacional do SUS, que formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação, né, com o Conselho Nacional de Saúde, atua no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite para pactuar o Plano Nacional de Saúde, entregam a estrutura do Ministério, a Fiocruz, a FUNASA, a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, Hemobras, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o INTO e 8 hospitais federais, né? Há hospitais federais no Brasil, vinculados ao Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde, né, participa, então, aí da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o Conselho Estadual e participa aí da Comissão Intergestores Bipartite para aprovar e implementar o Plano Estadual de Saúde. E a Secretaria Municipal planeja, organiza, controla, avalia, executa as ações de serviço de saúde em articulação aí com o Conselho Municipal e a esfera estadual para aprovar e implantar o Plano Municipal de Saúde. Eu não vou ficar expandindo tanto, que isso aqui é mais para vocês entenderem que existe uma estruturação, tá? E a gente pode ter gargalos, e a gente pode ter desafios em qualquer um dos três eixos, tá? No eixo federal, no eixo estadual, no eixo municipal, certo? Então, assim, não é ser leviano e falar, mas o SUS e tal, tem um monte de problemas. Tem problemas, tem aspectos também importantes, aspectos positivos, né? Mas como ele se distribui? Como é que ele é organizado e o que isso impacta nesse problema? Porque, como eu disse, há uma descentralização. E o que essa descentralização causa com aspectos positivos e aspectos negativos? Certo? Então, aqui, ó, tem toda uma estrutura, tá? Eu não vou ler especificamente isso aqui, mas só para vocês saberem que existe, né? E acho que não seria tão necessário vocês expandirem numa redação essas questões aqui. Essa questão específica que eu vou mencionar agora, né? Então, vamos lá, assim, ó. Conselho de Saúde, né? Comissão Intergestores Tripartite, Comissão Intergestores Bipartite, o Conselho Nacional Secretário de Saúde, CONAS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, COSEMS, né? Então, olhem toda a estruturação de relação entre os poderes aqui, né? Em relação à divisão econômica, que é mais ou menos a estruturação do SUS em relação ao Ministério da Saúde, em relação às secretarias estaduais e secretarias municipais, né? A gente tem União, a gente tem Estados e Distrito Federal, a gente tem os municípios, né? A União, a gestão federal de saúde, é realizada pelo Ministério da Saúde. Os estados possuem, então, secretarias específicas para a gestão de saúde. E os municípios são responsáveis aí pela execução das ações de serviço de saúde no âmbito do seu território. Isso vocês sabem, né? Vocês sabem disso. Mas, como eu disse, a gente pode trabalhar lá na intervenção, por exemplo, a questão da melhora da gestão. Vocês poderiam elencar, por exemplo, que há uma separação notória de União, estados e municípios, e o que isso gera com aspectos positivos e aspectos negativos para esse problema. Né? Por exemplo, aqui, ó, o Ministério da Saúde formula políticas nacionais de saúde, mas não realiza ações. Bom,
Léo, tu falou que há uma série de programas, isso, há uma série de programas no SUS, e será que eles estão sendo realizados? Ainda que o Ministério da Saúde faça uma logística, por exemplo? Poderia ser um ponto? Poderia, né? Poderia. Né? Né? Vamos dar seguimento aqui. Alguns termos que podem aparecer num tema, no eixo temático, no assunto saúde pública, né? Todos esses temas aqui estão vinculados ao SUS, né? Assistência farmacêutica, atenção à saúde, ciência e tecnologia, educação em saúde, gestão do trabalho, gestão participativa e promoção da saúde. Né? Aqui eu acho interessante a questão de educação e saúde, que muitas vezes falamos pouco, tá? Ó, processos para aumentar a capacidade das pessoas no cuidado da saúde. Então, assim, é papel do médico, é papel da equipe de saúde educar o paciente, né? Promover educação em saúde. Para o paciente não ir só lá para buscar o tratamento, mas para trabalhar na prevenção e na promoção de saúde. É preciso educar o paciente. E não só as pessoas, mas ó, no debate com os profissionais e gestores. Né? Então, cada um desses itens aqui é fundamental na construção do sistema. Né? Mais uns. Né? Regulação, sangue e hemoderivados, questão da saúde suplementar, que eu já trouxe lá no texto motivador, questão da vigilância em saúde, a gente já trabalhou também um pouco nas aulas de doenças crônicas, né, o que eu tinha falado sobre a importância da vigilância em saúde para as doenças crônicas não transmissíveis, né, e a questão da vigilância sanitária. Todos esses itens do glossário acompanham o Sistema Único de Saúde, né? Certo, queridos? Em relação à saúde pública, especificamente, vamos focar no nosso tema aqui de hoje, né? Descrita muitas vezes aí, né? Aqui eu trouxe diversas referências do Tratado de Medicina de Família. Você não vê que eu trouxe alguns artigos também. Busquei ser bem coerente aqui no nosso repertório. Descrita muitas vezes a saúde pública como medicina de saúde pública, como medicina de comunidade. Então, ela é uma especialidade multidisciplinar definida como ciência e arte de prevenir a doença, prolongar a vida, promover a saúde, que é o que eu estava falando agora, né? Por meio de esforços organizados e escolhas informadas da sociedade, organizações públicas e privadas, comunidades e indivíduos. No relato Public Health in England, não sei o que é isso, a definição foi mantida quase igual, né? Mas de forma mais curta, como a ciência é a arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde por meio de esforços organizados na sociedade. Por que eu trouxe aqui, né, a referência do tratado? Por que eu trouxe aqui esse slide? Porque o que eu disse para vocês é prevenção, prolongar a vida e promover a saúde. A gente trabalha com a prevenção, a gente trabalha, né, com a promoção e a gente trabalha com o tratamento. Certo? Algumas definições, né? Porque nosso tema é saúde pública, né? O que é saúde pública, né? Então, 10 funções aí da saúde pública para vocês, adaptado aí dessa faculdade aqui de saúde pública do Reino Unido. Tá? Vigilância e avaliação da saúde e do bem-estar da população, avaliação da evidência de efetividade das intervenções dos programas e dos serviços de saúde e cuidar da saúde, desenvolvimento e implementação de políticas e estratégias, liderança estratégica e trabalho colaborativo para a saúde, melhora da saúde, proteção da saúde, qualidade em saúde e serviços sociais, saúde pública inteligente, saúde pública acadêmica, leis e regulamentações de saúde pública. 10 funções da saúde pública. Eu poderia pegar uma delas e citar no desenvolvimento e alongá-la, assim. Sim. Eu prefiro falar da questão de leis. Ótimo. Eu quero falar sobre a questão da proteção e saúde. Ótimo. Ou da melhora da saúde através da saúde pública. Ótimo. Eu quero falar um pouquinho sobre a qualidade dessa questão de saúde pública. Ótimo. Eu quero falar sobre como melhorar de forma inteligente, por exemplo, através de tecnologia, a saúde pública. Ótimo. Eu quero falar sobre a questão da formação acadêmica. Pode falar. Não, eu quero falar sobre a questão de liderança, a questão de gestão do SUS, que é tão complexa no Brasil. Isso, pode falar também. A questão da implementação das políticas estratégicas, que muitas vezes são existentes, mas não são exercidas, isso.
né? Eu quero falar sobre a efetividade, se está sendo efetivo essas intervenções, ou quero falar da questão da vigilância epidemiológica. 10 itens, poderiam ser 10 argumentos diferentes. Só nesse slide. Por isso que eu trouxe. Certo? Léo, tu falou de saúde pública. Agora me diz o que é atenção primária, porque às vezes eu me confundo em relação a esses elementos. Pessoal, a aula de hoje é um pouco mais densa, porque estamos falando de um eixo temático. Tem um pouco de paciência, porque cada uma das partes é importante para no final a gente conectar todas essas questões. Tá? A atenção primária, a APS, né, é conceituado como o primeiro nível de assistência dentro do sistema de saúde. Então, Léo, o que é atenção primária no SUS? É o primeiro nível de assistência dentro do Sistema Único de Saúde, que é um sistema, né, universal, igualitário e gratuito, caracterizando principalmente pela longitudinalidade e integralidade. Léo, eu nunca entendo esses termos. Né? E, Léo, o que é coordenação da assistência dentro do próprio sistema, né, ou da atenção centrada na família, da orientação e da participação comunitária? O que é competência cultural? Esses termos aí vinculados ao SUS eu não entendo direito. É importante entender. Vamos lá. Longitudinalidade. É questão de, não é só fazer uma consulta hoje e nunca mais ver o paciente. É questão de um atendimento longitudinal, né? Ao longo do tempo, trabalhar com, né, o jovem, o adulto, o idoso, com a mulher, com o homem, com a criança. Então, são todos, né, ao longo de uma trajetória. A integralidade, então, é ver o indivíduo como um todo, né, não só como uma doença. A coordenação do cuidado, então, ter um cuidador, né, ter alguém que faça a coordenação do cuidado. Né, a atenção centrada na família, então, é o método clínico, né, a medicina baseada, né, no indivíduo, né, o método clínico centrado na pessoa. Né. A participação comunitária, como a comunidade pode participar da atenção primária, e a competência cultural é o que o indivíduo carrega, né, a gente fala isso, que é a competência cultural. Cada indivíduo tem um repertório diferente, tem uma vivência diferente, tem uma bagagem diferente. Então, cabe também ao médico e à equipe de saúde entender essa competência cultural. Né? São 4 atributos essenciais da atenção primária e são 3 atributos derivados que qualificam suas ações. Né? Então, assim, ó, eu acho que o principal aqui na atenção primária, e óbvio, dentro do SUS a atenção primária é muito importante, é claro, não existe só atenção primária, mas ela é fundamental. E muitos de vocês talvez conheçam o SUS mais na questão dos postos de saúde, etc., na estratégia de saúde da família, ESF, que eu falei lá. O acesso do primeiro contato do indivíduo com o sistema, então, as pessoas conseguem chegar ao serviço? Eu acho que a questão do acesso é o principal aqui. E a gente vai ver uma pesquisa que diz exatamente isso, assim, as pessoas querem ser atendidas, né? Então é o acesso ao atendimento. A longitudinalidade, que eu já mencionei o que é, a integralidade, que eu também já mencionei, que é a coordenação da atenção, a coordenação do cuidado, já mencionei também. E aí 3 atributos derivados, né? Orientação centrada na família, centrada na pessoa, orientação comunitária e a competência cultural. Então aqui temos, né, de uma forma só mais abrangente, o 4 mais 3, que a gente chama, os 4 atributos essenciais e os atributos derivados, né? 4 essenciais. Saiu meio ruim aqui. 4 essenciais e 3 derivados, né? 4 essenciais e 3 derivados, certo? Aqui, ó, talvez através dessa imagem fique um pouco mais fácil de entender o que é atenção primária, que eu estava mencionando até agora, certo? O que é atenção secundária, o que é atenção terciária. Não, mas eu estou falando de SUS, né? Eu só estou falando de atenção primária, não, queridos, não. Atenção primária é um eixo fundamental, mas não é só isso que é formado o Sistema Único de Saúde. Então, a atenção primária é a porta de entrada, né, para os níveis superiores de maior complexidade. Então, a gente começa aqui, é fundamental um sistema bem organizado de saúde, que ele esteja apoiado em diferentes níveis, né, mas devemos começar pela atenção primária, né, unidade de saúde, depois, serviços ambulatoriais, que é um serviço secundário, né, as especialidades médicas, por exemplo. E aqui depois, serviços hospitalares de maior complexidade, né. Então, assim, há uma gradação, né? Por exemplo, é óbvio que é mais barato uma consulta com um clínico geral do que com um especialista. Mas não podemos depreciar aqui, pelo contrário, né? O papel do médico de família, o papel de um clínico é também fazer o manejo desse cuidado,
esse necessário encaminhar um especialista, que é uma atenção secundária. Porque senão, o que, que acontece, pessoal? Sobrecarrega o sistema de atenção secundária, e a gente percebe isso, né? Muitas vezes pacientes mal encaminhados, ou quando encaminhados, não descrito, por exemplo, o motivo do encaminhamento, né? A gente chama isso de referência e contra-referência. Referência é quando, né, um paciente é enviado para atenção secundária, e contra-referência é quando esse paciente volta para a unidade de saúde depois de, por exemplo, ter manejado uma patologia na atenção secundária. Então, tem atenção primária e secundária em relação às especialidades aí médicas, por exemplo, né? Estou falando aqui mais da clínica, né? Da cirurgia também. Certo, queridos? E a atenção terciária aí mais de maior complexidade. A Barbara Starfield também é muito importante, né? Pesquisadora, né, fundamental na construção da atenção primária, no Brasil também. Definiu a atenção primária simplesmente como o primeiro nível de contato com o sistema de saúde, tá? Para a promoção de saúde, prevenção de doença, cuidado para doenças comuns e manejo de problemas de saúde comuns continuados, né? Esse aqui é um dado interessante, ó. Mais de 95% dos contatos de pessoas com NHS, que é o sistema britânico de saúde, tá, pessoal? Acontecem na atenção primária. Os médicos de família só encaminham as pessoas para cuidados secundários em cerca de 4 a 5% das consultas. É o que eu estava falando no gráfico anterior. Atenção primária e atenção secundária no sistema de saúde universal como o SUS no Brasil. Aqui, né, o NHS ele tem algumas diferenças, né? Mas eu estou tratando esse exemplo aqui. Léo, mas por que está trazendo esse dado? Aqui, isso aqui poderia ser utilizado como estratégia de comparação com outro país, com outra realidade, e fazer um contraste, seja ele positivo ou negativo. Mais de 95% dos contatos de pessoas com NHS acontecem na atenção primária. E os médicos de família só encaminham as pessoas para cuidados secundários em cerca de 4 a 5% das consultas. Ou seja, o médico de família, o médico clínico geral, ele tem que ser resolutivo. Ele consegue ser resolutivo, na maioria das vezes consegue, ou deveria ser. Deveria ser. E aqui entra uma outra questão de debate que a gente vai vendo logo na sequência. Os profissionais que estão sendo formados, ou os profissionais que já foram formados, eles estão sendo resolutivos? Estão encaminhando, conforme, por exemplo, aqui, o sistema britânico? Esse aqui é um modelo, ó, modelo ROFA, de carga de doença saúde. 40% da população é saudável, 40% da população é saudável com fatores de risco, tá? 10% tem doença aguda e 10% é incapaz. Então, assim, 80% é saudável na população, cerca de que metade disso tem um fator de risco, 20% doença aguda ou incapacidade. Então, o que acontece, queridos? Às vezes focamos somente, queridos e queridas, às vezes focamos somente nesses 20%, e esses 40% que tem fator de risco, por exemplo, esses 40 aqui, saudável com fator de risco, esse pessoal aqui, dessa caixinha central, passa despercebido. Só que eles passam despercebido e podem chegar ao grupo aqui desses 20%. Então aqui a gente trabalha, como eu disse, lembram da palavra mágica? Começa com P. Prevenção. Prevenção. Léo, por que é tão importante a prevenção? Por que está falando tanto isso? Se aula sobre saúde pública? Porque uma questão importante de saúde pública, a questão econômica, a questão do gasto de saúde, é muito lógico eu focar numa pessoa saudável que tem fator de risco, que trabalha no fator de risco, do que deixar que ele caia nesses 20% como doença aguda, uma incapacidade. Isso vai onerar o sistema. Não só o sistema de saúde, mas, por exemplo, um sistema de previdência, né? Um sistema do INSS, por exemplo, né? Instituto Nacional de Seguridade Social, né? Entenderam? Entenderam esse jogo aqui? Então, é lógico trabalhar com uma atenção primária, uma APS forte, com os médicos de família, com os clínicos gerais, que saibam manejar essas patologias e que saibam identificar esses fatores de risco. Né? Sistemas que funcionam, né, sistemas que funcionam de saúde,
eles trabalham com uma atenção primária forte, como é o sistema britânico. É claro que tem falhas, o sistema, é claro que tem falhas, né? Como eu disse, trabalhar com a saúde preventiva, não somente com a saúde reativa. Ainda trabalhamos muito com saúde reativa no Brasil. Muito. Procuramos o médico quando? Como temos problemas. Eu quero fazer uma consulta hoje porque eu quero discutir sobre como eu posso melhorar minha saúde. Quantas vezes vocês já fizeram isso, ou conhecem alguém que faz isso, ou médicos que têm costume de fazer isso, ou talvez a porcentagem dos pacientes? Ou isso no SUS, porque a nossa discussão hoje é mais voltada à saúde pública. Estamos trabalhando na saúde pública com qual desse, né? Eu dei um exemplo aqui mais na questão da busca por uma consulta, né, particular ou suplementar. Imagina um sistema, né, fazer uma saúde mais preventiva, não tanto reativa. Não, mas tu já falou que existe uma série de programas em saúde preventiva? Existe, mas isso está sendo feito, a população busca a saúde preventiva, ou as estratégias de saúde da família, as ESFs, né, antigos PSFs, trabalham com isso de forma efetiva? A equipe está articulada com a comunidade? E a equipe em si é importante, né? Então, aqui, algumas questões sobre atenção primária, né? Uma porta de entrada única para a saúde e os processos de cuidado da saúde, disponibilidade 24 horas por dia, primeiro evitar o contato com os cuidados envolvendo avaliação, diagnóstico, triagem, manejo ou resolução de problemas definidos, uma função de acesso aos cuidados secundários por meio de encaminhamentos seletivos. Então, encaminhamento é seletivo, né? Não é todo mundo que deve ser encaminhado para atenção secundária. De longo prazo, com uma continuidade de cuidados pessoais e familiares, avaliadores de morbidade clínica, bem como de saúde e problemas sociais em necessidades locais que ocorrem em pequenas populações, de fornecimento proativo, de modo que o cuidado preventivo leve a intervenções precoces. Como eu falei, trabalhar naqueles 40% com fatores de riscos para que não cheguem nos 20%, 10% com doença aguda ou 10% com incapacidade, né? Uma das partes interessadas nos problemas de saúde pública local, o médico de família e comunidade, tem a oportunidade, por exemplo, de se tornar o líder, provedor e promotor da boa saúde da comunidade local, né? Aí cabe também do médico ser um médico ou a médica de família, ou clínico, né? Ser essa pessoa que de fato vai fazer isso. Também depende um pouco da boa vontade da pessoa. Algumas atividades na saúde pública, na PS, então, assim, atividades da saúde pública na atenção primária. Então, os termos estão vinculados, mas são um pouco diferentes. Por isso que eu trouxe também essa divisão. Imunizações e vacinações, programas nacionais aí do rastreamento programas nacionais de rastreamento em crianças e adultos, detecção precoce de riscos para a saúde, né? Principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, que já trabalhamos em outra aula, né? Como tabagismo, álcool, hipertensão, hiperlipidemia e hiperglicemia. O aumento de gorduras, o aumento, né, de açúcar, respectivamente a hiperlipidemia e a hiperglicemia. Controle e manejo das DNCs, perdão. Programas de educação e saúde, programas de mudança de comportamento, engajamento da população. Então, algumas atividades, tá, da saúde pública na atenção primária que são realizadas ou que deveriam ser realizadas. Deveriam ser realizadas. Integração da saúde pública na medicina de família e comunidade, aqui eu estou falando mais da especialidade médica, né, aqui no UFC. Então, algumas questões aí, né, que poderiam também ser abordadas por vocês na redação, né? Integração de profissionais de saúde pública na atenção primária, incorporação de funções de saúde pública dentro do ambiente da atenção primária, geração de incentivos de saúde pública na atenção primária, equipe de atenção primária, né? Algumas questões. Alguns dados aí, os números, né, eu acho que seria difícil de vocês decorarem isso, mas alguns números do SUS, né, o número de pessoas beneficiadas, aqui é um dado um pouco mais antigo, a gente sabe que hoje beneficia mais de 200 milhões, né, mas, por exemplo, em 88, né, o ano do lançamento da Constituinte, da Carta Cidadã, 30 milhões, e hoje mais de 200 milhões de pessoas beneficiadas. Pessoas com plano de saúde, ó, também
aí passando de 23 para 46, né, de 88 nos dias atuais. Isso aqui é um pouquinho mais antigo, tá? Esse dado aqui, acredito que seja ali nos anos de 2010, tá? 2011, 2012. 2002, 100 centros e 60 municípios com especialidades odontológicas, né? 877, 729 municípios. Então, sim, houve crescimento. Então, quando eu falo do confronto argumentativo, pessoal, é só para dizer assim, ah, tá tudo ruim, tá tudo errado, não tem nada de bom. Então, cuidado que tem que tomar. Né? Bom, houve, né, algumas questões importantes, crescimento importante. Por exemplo, medicamentos essenciais fornecidos. Tem muitos medicamentos, né, 40 para 400. Produção de medicação, 2,1 bilhões para 7,8 bilhões. Produção de medicamentos antirretrovirais, olha só essa campanha, ela é importante no Brasil, referência mundial. Capacidade de produção dos laboratórios públicos, né? Centrais de transplantes estaduais, né, de 5 estados para 25 estados. Programa de volta para casa, também mais beneficiados. Então, assim, diversos avanços aconteceram. É claro que existe uma série de problemas que vão ser elencados nessa redação. Mas o cuidado que eu tenho que dizer aqui, traz essa imagem, é não ser deviando, ser criticando, dizendo que está tudo errado. Esse é o cuidado. Aqui eu acho interessante, ó, componentes e indicadores do Quality and Outcome Framework. Isso aqui é um marcador de qualidade britânico, né? QOF, que fala alguns critérios. São 5 critérios que eles utilizam para um indicador de saúde. São critérios clínicos, critérios organizacionais, serviços adicionais, experiência da pessoa e cuidados holísticos, tá? Então, são 5 critérios que eles utilizam para verificar se há um indicador de saúde, por exemplo, numa clínica, né, ou de um médico. Então, critérios clínicos, né, a gente tem uma série de doenças aí mencionadas. Organizacionais, né, também, uma série de questões, serviços adicionais também, experiência da pessoa também, cuidados holísticos. Então, isso é algo cada vez mais a saúde caminha para isso, né, pessoal? Que é a utilização de marcadores, que é a utilização de métricas, que no modelo britânico é bastante utilizado, no Brasil cada vez mais vai ser utilizado, de critérios que possam indicar se há um tratamento de qualidade ou não. Né? Métricas, né? Aqui é a percepção da população sobre os serviços públicos de saúde prestados pelo SUS, né, em 2010. Então, em saúde da família, por exemplo, que eu estava comentando até agora, há aí uma expectativa, uma percepção bastante interessante, né? Em especialidades, esse índice cai um pouco, né? A gente pode elencar os motivos. Um dos motivos, por exemplo, é a questão da demora do atendimento ao especialista. Uma das principais queixas dos pacientes é isso, é que demora para atender a um especialista. Né? Então, talvez isso seja um dos motivos de cair essa percepção. Urgência e emergência, claro, um cenário um pouco mais traumático, mais dramático. Olha como aumenta uma percepção de ser ruim ou muito ruim num cenário de urgência e emergência. Distribuição de medicamentos é um outro item avaliado também. E centros ou postos de saúde, né, também avaliado. Saúde da família, estratégia de saúde da família parece ser de fato aí a que tem uma percepção melhor por parte dos indivíduos. Essa pesquisa é um pouquinho mais antiga, 2010. Pesquisa do IPEA. Tá? A referência aqui eu botei BBC, mas acho que é do tratado, tá? Isso aqui é do Tratado de Medicina de Família também, do Gusso e outros autores, 2012. Programas de referência. O Brasil tem uma série de programas de referência para o mundo. Então, quando eu falo do tema, que é a saúde pública em questão, em discussão, em debate no Brasil, vocês poderiam elencar também esses programas que são referências. As questões de vacinação, tratamento da AIDS, hepatite C, né, programa de controle do tabagismo, tratamento de órgãos, os CAPs, seja de atenção psicossocial, os hemocentros. Então, não sejamos levianos em só falar dos problemas, né? Vamos falar também das referências. O Brasil é referência nessas questões. Né? Aqui, né, falando um pouquinho sobre a questão do envelhecimento populacional. Por que está trazendo o envelhecimento populacional uma aula de saúde pública?
Bom, é simples. A pirâmide etária está cada vez mais estreitando a base e largando o topo. O topo mais largo, a base mais estreita. Cada vez mais idosos, é óbvio que isso vai carregar, vai sobrecarregar o sistema que já está sobrecarregado, com menor quantidade de recursos, né? De acordo com o Instituto Brasileiro de Estatística, a parcela da população com mais de 55 anos era de 10,5% em 2018 e poderia atingir um percentual de 15% em 2034 e 25%, 25,5% em 2060. Ou seja, pessoal, daqui a 40 anos, um quarto da população brasileira será idosa, mais de 55 anos. Mais que dobrar o número atual. Vocês acham que isso não vai trazer impactos não só na questão de saúde, mas na questão também da tal previdência? Então, Léo, poderia falar um dos desafios em questão da saúde pública, a questão do envelhecimento populacional? Claro que sim. Seria uma divisão ali entre área e sub-área, né? Com base no relatório de riscos fiscais da União, Secretaria de Desenvolvimento Nacional, projetou que o envelhecimento populacional vai gerar investimentos adicionais aí de 50,7 bilhões de saúde em 7 anos. Então, como eu disse, população mais idosa vai gerar mais custo, né? Mais necessidade de atendimento. Aqui, o impacto demográfico sobre as despesas relacionadas de saúde e educação. A gente percebe o que? A educação reduzindo nessa projeção, né? Essas informações estão disponibilizadas no site do Ministério, né? Esse aqui é o conselho de saúde.gov. Educação e saúde, olha só, pessoal, a educação baixando a questão do investimento, né, do impacto demográfico sobre a despesa, ou seja, provavelmente esse item que esteja mais abaixo, talvez pela pirâmide justamente está estreitando na base, então menos gastos em educação aqui e a necessidade maior de gastos em saúde pelo envelhecimento da população, né? Números cada vez mais crescentes, né? Certo? Questão econômica, né, Léo? Quantos por cento o Brasil gasta em relação aí a outros países em saúde pública, né? Comparativamente falando, né, o Brasil gasta pouco ou gasta muito em relação aos países? Pessoal, em relação principalmente ao tamanho do nosso Brasil, é pouco, né? País da América Latina que mais investe em saúde, porcentagem do PIB, 8,3%. No Brasil, aqui aparece atrás de países como Uruguai, Honduras, Nicarágua, Equador, Costa Rica, Paraguai e Cuba. E comparem a questão populacional também. Países com maiores investimentos em saúde, percentualmente do PIB, falando, né? Estados Unidos aí chegando a 17,1%, Suécia, Suíça, França, Malawi, Alemanha, Maldivas, Estados da Micronésia e Tuvalu. Os dados mais recentes da OMS apontam um cenário bastante conhecido pelos pacientes brasileiros profissionais de saúde. O país ocupa a 58ª posição de investimentos per capita em saúde, que representa aí R$ 1.318 por ano, ou 3,8,3% do produto interno bruto, né? Na outra ponta do topo da lista de países estão os Estados Unidos da América, com gasto em torno de 9 mil, ou 17,1% do PIB. Né? Aqui acho que, na verdade, é 1,318 por ano, né? E aqui 9.403 ano também, né? Relativo a 2014, né? Do produto interno bruto. O investimento público das três esferas, federal, estadual e municipal, em 2015, foi de 247,7 bilhões, de acordo com o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, SIOPS, do Ministério da Saúde, que representou 13,9% do PIB. Né? Aqui, nesse dado, pessoal, de 8,3%, por isso que eu estava um pouco reflexivo na leitura aqui, que eu estava pensando exatamente o que é isso. Mas esse valor de 8,3% é o orçamento privado e público. Se for pegar só o público, é 3,9% do PIB. Ou seja, há mais financiamento suplementar aqui.
tá? Isso para atender exclusivamente 150 milhões de brasileiros que, além dos usuários do plano de saúde, que também se beneficiam do SUS. Então, nesse dado aqui, como eu falei, né, um quarto é saúde suplementar, os 3/4 seriam só SUS, mas a saúde suplementar também depende do SUS. Né? Ó, já a participação naquele ano ficou próxima de 5% do PIB para a saúde suplementar. Então, é mais ou menos isso que eu falei, né, pessoal? Esses dados aqui são de 2014, nessa pesquisa aqui, né, nessa notícia da OMS, mas nesse dado de 2015 é mais ou menos isso, né? 3,9% do PIB para a saúde suplementar e 5% do PIB, 3,9% do PIB para, através do Ministério da Saúde, com orçamento público e 5% do PIB. Né? Entenderam a jogada? Léo, pelo mundo, né, há algum outro sistema igual ao Brasil? Igual ao Brasil, não. Sistema bastante particular. Países em desenvolvimento têm adotado como alternativa a adoção de sistemas baseados em seguros para ampliar a cobertura em vez da criação de um sistema universal. Então, vai na contramão do que é feito no Brasil, né? Há cobertura por um seguro, mas é básico, tá? Uma desigualdade relevante, porque as pessoas mais pobres estão mais submetidas ao risco de adoecer, mas são os que menos têm serviço de saúde, tá? Segundo o Ivo Lima, mestre de saúde pública pela Fiocruz. É diferente do seguro nacional alemão, onde a cobertura está ligada ao emprego. Né? Que é muito parecido com aquele sistema que eu mencionei, né, na transição histórica brasileira. Né? Não tem diferença no acesso ao serviço de saúde. Né? De acordo com o relatório do Banco Mundial de 2017, mais da metade dos gastos totais com saúde no Brasil são financiados privadamente, como eu falei. Mais da metade dos gastos. Né? Então, olha que interessante, a gente tem mais de 150 milhões que dependem exclusivamente do SUS, e possuem a menor parte do financiamento em relação ao PIB. Isso aqui daria um desenvolvimento, questão econômica. Como área subárea, é importante mencionar as questões econômicas desse processo, ou a questão do subfinanciamento, ou a questão... olha só que interessante, ficaria um parágrafo mencionando essas questões aqui que eu estou trazendo com dado, que pode ser, esse dado pode aparecer na estratégia argumentativa ou no fim do parágrafo de desenvolvimento. Você pode fazer uma analogia, uma contraposição, uma reflexão, por exemplo, com o envelhecimento da população. Olha só, pessoal, para onde estamos caminhando, né, os desafios que temos, né? No país, a despesa pública com saúde representa 48,2% do total, enquanto a média entre os integrantes da OCDE é de 73,4%. Já entre nações com condições econômicas semelhantes, o Brasil está acima apenas da média entre os países dos BRICS, tá? Da média dos BRICS. Aqui é uma questão que eu trouxe, né, para a gente refletir um pouquinho sobre a dívida das operadoras dos planos de saúde, né? As operadoras de plano de saúde devem 1,6 bilhão ao SUS. Vocês sabiam disso? A dívida é referente ao período entre fevereiro de 2001 e outubro deste ano, matéria de 2019. Desse total, 208 milhões são de massas falidas ou de empresas ou companhias de liquidação extrajudicial. A dívida surge quando um cliente de plano de saúde realiza algum procedimento no SUS. Acho que ele pode realizar, pode, né, derivar do hospital, né? Pode aproveitar a estrutura no hospital, por exemplo. Serão ressarcidos todos os serviços de atendimento previstos nos contratos de planos privados de assistência à saúde, que tenham sido prestados aos consumidores e respectivos dependentes. Segundo a agência reguladora, a medida impede subsídio, ainda que indireto, de atividades lucrativas no recurso público. O que essa matéria quer dizer? É que existe uma dívida grande por parte das operadoras de plano por utilizarem serviços do SUS e não realizarem repasse. Né? Não, como é que eles sabem isso? Existe um passo a passo da Agência Nacional de Saúde, ANS. O ressarcimento ao SUS, criado pelo artigo 32 da Lei 9.656 de 98, regulamentado pelas normas da ANS, é a obrigação legal das operadoras de planos privados de assistência à saúde de restituir as despesas do Sistema Único de Saúde no eventual atendimento de seus beneficiários que estejam cobertos pelos respectivos planos. É isso que eu falei. Então, lá tem atendimento, tem identificação, tem a notificação, impugnação de recursos, cobrança e recolhimento, inadimplência e repasse. Então, é uma série de passos aí
né, até que os beneficiários do plano, né, dos beneficiários do plano, atendidos aí pelo Sistema Único de Saúde, até os valores recolhidos a título do ressarcimento. Então, existe um passo a passo e é uma dívida grande. Né? Então, o ressarcimento ao Fundo Nacional de Saúde, né? Ainda, assim, esse ano, em 2019, houve um repasse de 1,151 bilhões de reais, tá? Então, aí é um ressarcimento, porque os planos de saúde, eles encaminham o dinheiro para o Fundo Nacional de Saúde, tá? Então, esse fundo recebeu, por parte dos planos, em 2019, um valor recorde de mais de 1 bilhão de reais. Então, são cifras gigantescas nesse mercado. Então, quando eu falo de questão econômica, quando a gente fala de saúde pública em questão no Brasil, estamos falando disso também. Quando eu falo lá da saúde suplementar, no nosso texto motivador 2, Fee for Service, que eu tinha falado, né? Fee for Service. Também estou falando disso aqui. Os impactos econômicos em todas essas questões. Uma outra questão, a gente percebe, ó, com a pandemia, planos de saúde perderam 283 mil clientes em 2 meses. E aqui tem outro impacto na saúde pública. Pessoal, muitas pessoas migraram para o SUS por questões financeiras. Né? Talvez vocês conheçam alguém. Ah, não estou pagando mais o plano, subiu demais e eu não consigo pagar, problemas financeiros, então dependo do SUS. Né? Não, qual é a quantidade, né? Em maio, os beneficiários caiu para 56,829 milhões. Né? Mais ou menos um pouco menos de um quarto, né? Estava aproximando ali para um quarto, 50 milhões, supondo 200 milhões, né, de pessoas no Brasil. Então, um pouquinho menos, 50 milhões. A quantidade de clientes dos planos vem caindo desde 2015, não é de hoje, não é da pandemia, tá? Vem caindo. Somente em 2018 houve uma estabilidade nos números. Em 2019 houve uma perda, em 2019, no passado. 60,4 mil clientes. Em dezembro de 2014, o setor chegou a reunir aí mais de 50 milhões. Então, perdas e perdas. A perda dos beneficiários tem sido puxada pela diminuição dos planos individuais, principalmente, tá, pessoal? E em maio, essa modalidade de contratação tinha 8,95 milhões de clientes, ante 9,42 milhões em igual mês de 2019. Tá? Então, os planos individuais é que empurraram mais essa baixa. Nos planos coletivos empresariais, o número de beneficiários caiu para 31 milhões, 61 mil pessoas a menos na comparação anual. Tá? Em relação aos planos empresariais, que são a maioria, né, pessoal? Olha só. Maior parte dos usuários dos planos de saúde no Brasil são usuários de coletivos empresariais e não de usuários de planos individuais. Tá? Já o número de clientes na segmentação exclusivamente odontológica cresceu no Brasil. Chegou a 23,376 milhões, alta de 979 mil na comparação no ano do ano passado, que é um de 24,394 milhões. Tá? Os números da ANS mostram ainda que existe atualmente 739 operadoras de atividades no Brasil, com 17.692 pontos ativos. Bastante coisa. Duas questões, eu não vou me expandir aqui na aula, mas não poderia ser leviano quando eu falo de saúde pública no Brasil. A gente já falou sobre essas duas questões em outra aula. Saneamento básico no Brasil, questão de descarte de resíduos. Queridos, queridas, podemos falar de saúde quando uma porcentagem grande do Brasil não tem saneamento? Não tem descarte de resíduos? Não tem um bom descarte de resíduos? Podemos? Quais são os impactos disso para a saúde pública? Vocês lembram quando eu falei da questão, principalmente das doenças em crianças, nesse item aqui de saneamento básico? O quanto essa questão da falta de saneamento onera o sistema de saúde pública? Por exemplo. Aqui é só um exemplo que eu estou dando. Aqui o modelo britânico, né, de forma bem rápida, só para vocês entenderem um pouquinho, né, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido,
Olha só que informação interessante, ele é o quinto maior empregador do mundo. Quais são os maiores empregadores do mundo, Léo? Primeiro o Departamento do Estado americano, depois as Forças Armadas da China, depois a Walmart, depois o McDonald's, na ordem. Depois vem o NHS, que é o Sistema Britânico de Saúde. Né? De cada 20 trabalhadores britânicos, um trabalha para o NHS, que tem 1,6 milhões de empregados. Lá eles enfrentam um desafio que é o seguinte, pessoal, é o aumento da expectativa de vida, assim como no Brasil, né, essa questão aí da pirâmide etária, né, diminui a base, alarga a ponta, né, inversão da pirâmide etária e aumento do número de imigrantes, uma questão na Europa, né, na questão dos fluxos de imigrantes, né, ele foi fundado ali, ó, em 1948, né, segundo os dados de 2015, ó, 381 milhões de consultas anuais, com orçamento de 170 bilhões por ano, sendo 98,8 de impostos gerais, tá? Então, esse é um pouquinho do sistema britânico, que é tido assim como uma referência mundial, né, em relação à atenção primária. Trouxe rapidamente aqui a questão do SAMU, né? O SAMU, né, quem nunca viu uma ambulância e quem talvez, né, certamente vocês conhecem alguém que já passou por algum cenário de necessidade, né, ligar para o SAMU, né. Ele foi inspirado no modelo francês, tá, que também inspirou um modelo espanhol e português. Esse é o médico, tá, o Paulo Hernani Rezende de Rezende. Ele ficou por muito tempo na França e tratou de trazer o SAMU, então o serviço de atendimento aí médico de urgência, para o Brasil ele na década de 90. Tá? Que uma outra questão, tá, que poderia ser arrancada como problema, tá, que é o tempo médio para atendimento. Né? Segundo uma pesquisa feita pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a AMT, com base nos dados do SUS, referente a 2019, só mais de um ano, tá? 593 dias em paciente na rede pública, principalmente aqui em procedimentos, né? Então, na matéria, tá, publicada no G1, assim, diz que a principal questão é o acesso ao paciente, tá? O único contato pelo telefone. Então, assim, muitas vezes né, é marcado um procedimento, é marcada uma consulta, mas não consegue o atendimento com o paciente. Uma outra possibilidade de argumento é a relação do número de leitos no Brasil, tá? E dando mais vazão para hospitais maiores, não por custo também. Evolução da rede hospitalar brasileira de 2009 a 2017. Diminuição de leitos por 1.000 habitantes foi de 8,02%, enquanto a redução do número de hospitais foi de 3,68%. Né? Hospitais gerais especializados, leitos por 1.000 habitantes. Tá? Léo, quantos leitos no Brasil? Né? A gente tem aí 1,72, a gente tem em média um leito a cada 1.000 habitantes, né, no Brasil. Tem países que tem vezes 2, vezes 3, isso, né? 3 leitos, 2 leitos. Comparando o número de leitos de cuidado curativo disponíveis ao SUS, em 2009 e 2017, o Brasil apresentou uma perda de 150 leitos, que significa uma redução de 11,2%. Tá? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. O que mais perdeu foi a região Centro-Oeste, regionalmente falando. Aqui, pessoal, que eu tinha falado lá no texto motivador sobre as métricas de saúde. Né? Esses modelos eram baseados muito no for service e estão mudando para o free for value, né? Que é não a questão do serviço, mas a questão do valor da consulta, o valor do procedimento. Algumas questões importantes a ser analisadas: satisfação do paciente, tempo de sala de espera de atendimento, número de atração e especificidade no planejamento financeiro da instituição, algumas métricas de saúde, né? Fala um pouquinho mais sobre essa questão aí do for value. Aqui, esse aqui é uma matéria da Unimed, que fala sobre um hospital americano, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, reduziu em 2016 os custos de atendimento total nos hospitais e com isso alcançou uma economia de 700 bilhões de dólares. Para isso, apostou em atenção médica domiciliar, quando apropriada, direcionamento dos casos complexos para clínicas especializadas, ou seja, da atenção primária para uma atenção secundária e terciária, identificação de pacientes de alto risco
por meio da análise de dados médicos, a questão da inserção da tecnologia. Pessoal, preste atenção nesses termos que eu estou falando. Isso aqui são possibilidades de argumento muito sólidas, né? Uso de tecnologia, por exemplo, para identificação e melhoria do sistema. O uso dos dados disponíveis pelo sistema, né, que a gente negligencia, poderia se utilizar muito dos dados. Além da introdução de cuidados de saúde complementares dos planos de atenção primária. Nos Estados Unidos, em 2017, 34% do total de pagamentos de saúde estavam vinculados ao Forvel, um aumento de 23% em relação aos anos anteriores. Então, aumentado o sistema em 2017, faz um tempinho já. Também foi adotado em ampla escala na Europa, em locais como Alemanha, Reino Unido, Holanda e Suécia. No Reino Unido, a saúde baseada em valores já é uma realidade no National Health Service, né? National Health Service, NHS, né? Entre os motivos para a extensão desse modelo em relação aos outros, tá, é que com ele espera-se melhores resultados na saúde do paciente a custos mais baixos. Isso é muito bom para os planos, né, inicialmente, e não deixa de ser bom também para um sistema universal de saúde, né, retirar e desonerar um pouco o sistema. Senão, onera muito o sistema fazer, por exemplo, pedido de exames desnecessários, né? Ou cirurgias desnecessárias, procedimentos necessários, ou consultas desnecessárias. Um controle mais rígido dos custos extraordinários, aumento da eficiência operacional com os fornecedores e melhores receitas para fabricantes de dispositivos médicos, né? Controles mais rígidos, recursos, aumento de eficiência, e etc. Um exemplo, tá? Um exemplo aqui, só para deixar mais claro. O paciente chega ao pronto-socorro, o médico faz um raio-x, administra medicamentos, faz a internação, realiza os exames, e, afinal, envia a conta para o plano de saúde, tá? Básico. Apesar de parecer um exemplo de entendimento de qualidade, os dados da ANS evidenciam que muitas vezes são realizados procedimentos necessários. Segundo a agência, os médicos brasileiros pedem mais exames que os profissionais de outros países. Olha só que interessante argumento aí, anotem no caderno de vocês. Quantos alunos vocês acham que poderiam estar um argumento desse numa redação sobre saúde em questão? Os impactos econômicos das condutas médicas brasileiras. Ou, não somente isso, vocês poderiam falar da questão do baixo investimento percentual PIB, como a gente viu na aula. Mas não só isso, e acrescentar esse problema estrutural, governamental, Estado, a questões também pessoais. Eu gosto muito de tratar na questão Estado, tá? Letra maiúscula, e questão social, indivíduo, para qualquer redação. Acho que fica bem interessante. Porque não falamos que o problema é só de uma das partes, mas das duas partes, né? O total de procedimentos cresceu 22% em 2 anos, e o maior exemplo é a ressonância magnética, pessoal. Enquanto a média no Brasil é 149 a cada 1.000, no mundo é 52 a cada 1.000. A diretora de normas de adaptação de produtos da ANS, Carla Coelho, deixa bem claro que essa diferença não representa qualidade, sim um alerta. No Brasil tem muito isso, né, de pedir mais exame. O médico que pede mais exame é o melhor médico, né? Como é que foi a consulta? Foi boa, mas me deu um monte de exames. Nem sempre necessários, claro. Para diversos casos, importantíssimo. Mas cabe também o médico ser racional. No plano, racional. Não só no plano, porque assim, não estou dependente de plano, não estou falando de Forvel. Então, no SUS eu posso pedir o que eu quiser. Onerar o sistema, né? É um desperdício de recursos e que os prestadores de serviços como os hospitais e laboratórios forem pagos por procedimento e não por qualidade, os números de exames será infinito. Formas de pagamento, ó. For serve, aqui, ó, eu estou falando mais desses dois, tá? Mas há diversas outras formas de pagamento. Não vou entrar aqui, senão a gente vai se alongar mais. A aula já está longa. Capitation, orçamento global, diagnose, relato group, bundle, diários globalizados, procedimentos gerenciados, né? Que outras formas de pagamento, se quiserem se aprofundar em saúde, né? Certo? Aqui, olha só que interessante essa notícia. Isso aqui é do Ministério da Saúde, tá? Não, essa questão dos indicadores aí não vai chegar na saúde pública. Queridos, isso aqui é desse ano, 2020. Quem sabe pode aparecer numa redação. Os 7 primeiros indicadores, ó. Gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas.
Então, o acompanhamento da gestação por profissionais de saúde é fundamental para a saúde da mulher e do bebê, no pré, no parto e no pós-parto. Lembra quando eu falei da prevenção, promoção e tratamento? Né? Realização de exames para sífilis e HIV em gestantes. O diagnóstico e o tratamento precoce garantem que o bebê nasça saudável. Seria um tema interessante de redação, né? A questão da saúde da gestante, né? Atendimento odontológico para gestantes. As alterações hormonais comuns à gestação podem agravar as condições de doenças na boca, como cárie e sangramento de gengiva. Essas podem, inclusive, levar a complicações como parto prematuro. Então, esses são 7 primeiros indicadores. Né? Vamos ver os outros aqui. Ó. Vou dar um zoom aqui. A realização dos exames de Papa Nicolau, né? O exame preventivo da detecção do câncer de colo, assim que evita também que mulheres tenham outro tipo de câncer. A cobertura vacinal, poliomielite inativada e da pentavalente. Tá? A vacinação é um direito de toda criança, lembra que eu falei do sistema de vacinação brasileiro? Pessoas hipertensas com pressão arterial aferida, né? Então, pessoas com pressão alta precisam ser acompanhadas no dia a dia para evitar complicações. Lembra quando eu falei de doenças crônicas não transmissíveis? Aquele gráfico que aumentava lá em cima a questão de idade? Né? E diabetes com realização de hemoglobina glicada, tá? Um exame básico, né? Medir a quantidade de glicose no açúcar, que é essencial para dosar a medicação e acertar o cardápio, né? Aliado aí à prática de atividade física, assim o diabético vive bem. Então, olha que interessante essa matéria. Não botei referência aqui, mas isso é do Ministério da Saúde, tá? No ano de 2020, que são os primeiros 7 indicadores em relação aí à qualidade de prestação de atendimento. Então, vamos só repetir aqui, ó. Indicador 1, né? Gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas. 6 consultas. 2, as relações desses exames de sífilis e HIV em gestantes. 3, atendimento odontológico para as gestantes. A realização dos exames de Papa Nicolau, com a sua periodicidade. 5, cobertura vacinal de poliomielite inativada e pentavalente. A questão da hipertensão e a questão da diabetes, né? Léo, e assim, diante de todo esse cenário que tu está nos dizendo de saúde pública, né? Qual é a questão dos médicos? Né? Esse estudo aqui, Demografia Médica, é um dos principais estudos no Brasil sobre a distribuição e a formação de médicos no Brasil, um estudo na Universidade de São Paulo, 2018, é o último que saiu. Em 2020, estamos ultrapassando a marca de 500 mil de médicos no Brasil. Tá? No entanto, além de estarem concentrados em grandes centros e capitais brasileiras, estão mal distribuídos entre os setores públicos e privados. São os dados desse estudo, tá? Em matéria publicada na USP. No Brasil, existem 2,81 médicos por 1.000 habitantes. Tá? Então, 2,81 médicos. Tá? Em algumas capitais, como Vitória, 12. No interior das regiões Norte e Nordeste, menos de 1 médico por 1.000. O Sudeste é a região com maior densidade, mesmo aqui, 2,81. Contra 1,16 do Norte e 1,41 do Nordeste. Então, o que diz esse estudo, pessoal? Né? Que eu trouxe, esse estudo tem uma série de outras questões sobre o número de especialidades, número de especialidades por regiões, etc. Mas esse dado diz assim, grande concentração de médicos em grandes centros e capitais e a distribuição desigual aí em relação ao setor público e privado. Então, vocês poderiam estar isso também como um argumento, como uma dificuldade, como um desafio da saúde pública, né? Aqui já estamos encaminhando para o final, né? Sei que é uma aula bastante densa, mas é uma aula importante. Para a população brasileira, quais são os problemas do SUS, quais são as coisas boas do SUS? E isso aqui traz a pesquisa da Datafolha, uma pesquisa realizada junto ao Conselho Federal de Medicina em 2018. Falei sobre a opinião dos brasileiros sobre o atendimento público na área de saúde, tá? O que diz essa pesquisa, pessoal? A pesquisa aqui, ó, aqui embaixo é a pergunta, tá? Eu vou ler para vocês. Dos itens que estão nesse cartão, na sua opinião, qual deve ser a primeira prioridade do governo federal? Tá? Qual deve ser a primeira prioridade? Saúde aparece em primeiro lugar nessa pesquisa, educação aparece em segundo lugar, combate à corrupção aparece em terceiro lugar, junto ao combate ao desemprego. Só depois, segurança, moradia, transporte coletivo e do meio ambiente. Segundo o brasileiro, qual deveria ser a prioridade do governo federal em investimento? Resposta, saúde. Possibilidades, estratégia argumentativa para vocês. Poderia utilizar. Aqui, ó, em 2018, olha só,
2014 tá em cinza, 2015 em um cinza mais escuro, 2018 em verde. Saiu de 57% para 39%. Então, houve uma pequena queda, né, nessa pesquisa comparativa, mas ainda aparece como primeiro lugar, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe aqui, ó, combate à corrupção aumentando e combate ao desemprego aumentando em relação aí o que poderia ser a primeira prioridade do governo. Muito pelo que aconteceu nos últimos anos, a questão do combate à corrupção e combate ao desemprego, né? Mas aqui é uma pesquisa de 2018. Qual é a opinião dos brasileiros, então, sobre a questão do atendimento, né? Aqui, mais recente, 2018, 55% considerando uma nota de 0 a 4, tá? Que seria péssimo ou ruim, né? Péssimo ou ruim, que é péssimo ou ruim. Regular e bom excelente, regular aqui e bom excelente aqui. Então, a maior parte dizendo, a maior parte mencionando nessa pesquisa aqui do Datafolha, que o atendimento é péssimo ou é ruim. A pergunta é a seguinte, ó. Como você classificaria a situação da saúde em todos os aspectos em serviços públicos e privados do Brasil? Em que 0 é péssimo e 10 é excelente. O SUS deve se manter como modelo de acesso universal, integral e gratuito para todos os brasileiros? 88% diz que concorda totalmente ou concorda em parte. O SUS tem recursos suficientes para atender bem a todos? Discorda totalmente ou discorda em parte. O SUS conta com gestores eficientes, bem preparados, que conseguem entender as prioridades da população dos profissionais? Discorda totalmente ou em parte. O SUS consegue atender bem a todos em igualdade de condições? Discorda totalmente em parte. Os recursos, ou seja, dinheiro destinados aos eventos, discorda totalmente em parte. Então, aqui tem uma bastante diferenciação, se vocês, né, pegarem aqui, discorda totalmente, discorda em parte, mas em rosa, e que o SUS deve se manter como um modelo, deve se manter como esse modelo universal, integral, gratuito para todos, aqui em verde, 88%. Né? Falando sobre os últimos 2 anos, você ou alguém da sua casa buscou acesso ao SUS? Vocês buscaram acesso? Consulta com os médicos em posto de saúde, como clínico geral, pediatra e gineco, atendimentos pós-saúde. Olha só, pessoal, mais de 70% mencionando que nos últimos 2 anos, na pesquisa, uma amostra de 2.087, buscou, né, atendimento no SUS. É claro, há outras questões, ó, desde procedimentos específicos e importantes no SUS, ó, como a quimioterapia, a radiohemodiálise, o home care, UTI, realização de cirurgia, atendimento com nutricionistas, fisioterapeutas, protocolos profissionais que não são médicos, provavelmente essa pergunta. Toda a questão da equipe de saúde, que é importante, a questão da interdisciplinariedade, a questão da equipe multidisciplinar no SUS é muito importante. Não centralizar só médico, cada um com o seu papel, né, dentro do sistema. Internações hospitalares em leito comum, consulta com os médicos especialistas, né, os exames de imagem, atendimento de emergência em pronto-socorro ou UPA, remédios, olha só, é importante, também aqui aparecendo com 62%, e os exames de laboratório, também bem importantes. Falando sobre os últimos 2 anos, você, alguém na sua casa, gostou do Sistema Único de Saúde? Aqui eles só meio que juntaram, aqui, né, e, na verdade incluíram acesso à vacina, tá? E aí apareceu aí 80%, né? 97% buscaram acesso ao SUS nos últimos 2 anos, segundo a pesquisa. Tá? Importante, eu acho que seria um dado interessante citar numa redação que fala sobre saúde no SUS. Você considera que o acesso, né, a facilidade de usar o serviço do SUS foi muito fácil, foi fácil, difícil, muito difícil? A consulta com o médico especialista é o gargalo principal, tá? 74%. Depois aí, realização de cirurgia, depois UTI, exames de imagem, atendimento com profissionais não médicos, procedimentos específicos, consulta com o médico da saúde, atendimento com médica de público em casa, internação hospitalar comum, atendimento de emergência pronto-socorro UPA, remédios distribuídos gratuitamente na rede pública, atendimento pós-saúde, exames de laboratório, acesso à vacina. Acesso à vacina aparece com 13%, enquanto consulta com médico especialista é 104%. Aqui seria uma opção de contraposição, né, com os dois. Tá? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Ó.
Em sua opinião, qual dos itens desse cartão contribuem para um bom atendimento no SUS em primeiro lugar? Léo, chega de falar de aspectos positivos, de aspectos negativos, falar de aspectos positivos. O tempo de espera é curto, ó, há médicos disponíveis para atender, é fácil conseguir exame de laboratório, é fácil saber como usar o serviço SUS, é fácil marcar ou agendar os procedimentos e consultas, há uma boa gestão por parte dos responsáveis. Tá? Esses aqui foram os itens principais. Para um bom atendimento. Aí aqui as outras questões, não há médicos, não há profissionais ou médicos no nível adequado, há medicamentos e materiais como luvas, gás, seringas, o número de leitos é suficiente, é fácil conseguir um exame de imagem, aqui é óbvio, né, os índices caem demais. Há recursos suficientes, é fácil conseguir uma cirurgia, o número de leitos é suficiente, não sabe. Tem mais não sabe do que esses itens aqui com 5%, 3% ou 2% ou 1%. Agora, contribuem para o mau atendimento. Olha só que interessante. Ao mesmo tempo que aqui, ó, o tempo de espera para atendimento é curto, aqui, o tempo de espera para atendimento é demorado, tá? Então, perfeito. Perfeito. Falta recursos financeiros, a gente viu na aula, né? Importante. Má gestão do SUS também é outro item que eu acho que poderia ser abordado. Faltam os médicos disponíveis para atender 10%, e é difícil procedimentos, consultas, né? Marcar ou agendar é difícil. E aí que as outras questões. Então, assim, pessoal, se eu fosse vocês, o que eu focaria? Tá? O que eu focaria? Alguns pontos dessa pesquisa, né? Conselho Federal de Medicina de 2018, né? Junto ao Datafolha, focaria nesses itens aqui, tá? Quais são eles, Léo? Escolheria um ou dois desses. Pode ser também os outros itens que a gente discutiu na aula, né? Mas em relação a essa pesquisa específica do Conselho Federal de Medicina, junto ao Datafolha de 2018. O tempo de espera demorado, segundo a população, né? As faltas de recursos para o SUS, a má gestão, falta de médicos para atender, e aí dificuldade de marcar ou agendar os procedimentos de consulta. Então, aqui são alguns itens interessantes que, comprovadamente, dizem, mas isso é senso comum. Mas aí tu tem a pesquisa que está comprovando algo que tu pensa. Então, é bem interessante. Alguns avanços, né? Alguns avanços também, né? E alguns desafios que eu vou citar para vocês. Já estamos fechando aqui. Alguns avanços, tá? Segundo essa pesquisa da Fiocruz. Ó, controle e eliminação de doenças por meio da vacinação. Já falei de sistema de vacinação no SUS, inclusive pode ser até um tema específico, questão da vacinação no Brasil. Acesso a milhões de brasileiros, para os mais de 200 milhões. Assistência farmacêutica, né? Financiamento de transplantes, por exemplo, e a vigilância sanitária atuante. Então, algumas questões, alguns avanços, segundo essa matéria da própria Fiocruz, né? E alguns desafios, tá? Tem a questão macroeconômica, microeconômica e o plano econômico. Olha, divide aí, vamos lá. Macroeconômica. Questão da universalização e segmentação. Universal, ele é um sistema universal, então é uma questão macroeconômica, e a questão da segmentação, né, do SUS. Microeconômico, a fragmentação do sistema e o seu modelo de gestão. É uma questão microeconômica. E o plano econômico em relação ao subfinanciamento, né? Como eu disse, em relação a outros países, o Brasil, né, público e privado, chegando ali 8,3%, 9% no máximo do PIB. Inclusive a maior parte sendo não SUS, né? Mas eu sou suplementar. Questão da força de trabalho, né, e as dificuldades em relação à demografia médica, como eu falei. Por exemplo, uma outra questão que essa matéria da Fiocruz traz, a questão da renúncia fiscal em empresas que optem pelo plano privado, isso acontece, né? E, por exemplo, a empresa ela recebe uma renúncia fiscal por optar pelo plano privado. E a questão da formação de médico, que tem a ver também com a questão da força de trabalho, né? Por exemplo, a formação de médico. Será que os médicos estão sendo formados com esse viés, né? Como estão pensando? Qual a inserção deles no SUS? Insere, não insere? Por que não insere? E o que leva um médico recém-formado a se inserir ou não? O que levaria a ele? O que poderia levar a ele a se inserir? O que motiva esse médico a permanecer no SUS? Uma série de questões em relação à força de trabalho e formação dos médicos, as especialidades médicas, né? Então, aí uma série de causas consequenciais de confronto para vocês. Fechando aqui, nossos clássicos da ineficácia do Estado, né? Montesquieu, Hobbes, Rousseau, Locke, tá? Poderia citar, poderia, qualquer um deles, no que eu falo ao longo da aula aí, em relação à ineficácia do Estado, poderia só linkar em estratégias argumentativas. A questão do fato social do Durkheim, acho que poderia ser utilizado, se bem utilizado, Durkheim cai em diversos textos, né? A questão da eudemonia de Aristóteles, eu acho que aqui mais linkado, né?
questão do agir virtuoso, né, proporcionado pela razão e emoção. A gente poderia falar um pouquinho de prevenção, promoção e tratamento, aí, através de Aristóteles. Utilitarismo de Bento Emil também, a questão utilitária pode ser colocada aqui. Imperativo categórico de Kant também pode ser colocado. Não é a minha preferência, tá, pessoal? Mas eu coloco esses teóricos porque eles são bem generalistas. Aqui, intervenções para o tema, né? A questão da melhoria da gestão. A gestão do SUS precisa ser melhorada em nível federal, como a gente viu na aula, em nível estadual e em nível municipal, né? A estruturação visando a efetividade e eficácia, buscar métricas, buscar parâmetros para o sistema de saúde, como acontece em diversos países do mundo. A tendência é que os sistemas, os planos já se deram bastante conta disso, mas também na saúde pública, né, que a gente possa trazer essas questões, né? Como a gente viu ali, né, os primeiros 7 indicadores desse ano, tá? Porque se não cuidar das questões econômicas, né, pessoal, acaba, né, houve congelamento de gastos, né, houve congelamento de gastos, e se não buscarmos outras formas, né, podemos entrar em colapso, né, não sei, vamos ver, quem sabe, revendo essa aula daqui uns 20, 30, 40 anos, eu tenho uma opção diferente, uma visão diferente. Se é que eu vou rever essa aula, mas não sei, agora me veio na cabeça. Discussão de gerenciamento compartilhado, então, o gerenciamento compartilhado público e privado dessas questões de saúde, né, maior aporte financeiro, isso aqui é uma questão importante, destinar mais porcentagem do PIB brasileiro, né, a melhoria do atendimento por parte do médico, isso é algo que ele pode fazer independentemente do Estado, né? Não só o médico, mas toda a equipe de saúde, toda a equipe multidisciplinar envolvida, que é fundamental nos tratamentos dos pacientes, né? Melhoria do saneamento básico ao coleta de lixo, isso é algo básico, né? Apostar na prevenção de saúde, a questão de prevenção é importante, né? Prevenção, promoção e tratamento. Abordar a mudança de atitude, eu acho que isso é algo bastante importante, né? O médico, o indivíduo, o profissional de saúde, buscar que o indivíduo mude essa atitude e que o indivíduo também mude essa atitude, né? Na busca de prevenção, né? Principalmente na busca de prevenção de doenças, né? Buscar uma melhor alimentação, buscar mais atividade física, buscar hábitos mais saudáveis, buscar outras questões aí, mudança de atitude mesmo. Às vezes a gente é muito acomodado, né? Eu te conheço porque eu me conheço, né? Às vezes a gente se acomoda demais em algumas questões, que são fundamentais na vida. Integração da saúde digital humanizada, então aqui a busca aí de questões, não só da saúde humanizada, quando eu falo ali da melhora do atendimento, não só da questão do atendimento humanizado, mas na questão da busca de inserções tecnológicas na nossa saúde, né? A gente tem muitos dispositivos novos, né? Vocês devem saber os dispositivos de braço aí que tem uma série de controles. Cada vez mais a gente vai ter na saúde, pessoal, dispositivos aí que serão disponibilizados para os pacientes, né? E o papel também do médico, do profissional de saúde, de fazer aí a conexão desses dispositivos com o paciente, do que a literatura diz, né? Uma medicina baseada em evidência, mas também uma medicina baseada aí na experiência do paciente com todas as questões, né? Complexo. O nosso tema de hoje foi a saúde pública em questão no Brasil, né? Quando eu falo de saúde pública, como eu disse, esse comando é o tema, mas eu estou falando de saúde pública, que é o assunto, mas também estou falando de saúde, que é o eixo temático. Procurei fazer uma aula um pouco mais abrangente, que a gente pudesse discutir uma série de questões fundamentais em relação à saúde, né? Um pequeno resumo da aula, né? Comecei falando dos 4 textos motivadores, a gente falou um pouquinho sobre a questão histórica da criação do SUS, que é muito importante, né? Falei da questão ali da 8ª Conferência de Saúde, né? Nos artigos da Constituição, artigo 96, principalmente, né? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Falei um pouquinho sobre uma série de questões em relação a diversos temas dentro da saúde pública, dentro do SUS, dentro dos conceitos de atenção primária à saúde, dentro dos conceitos de medicina de família e comunidade, dentro de algumas especialidades médicas, né, sobre a estratégia de saúde da família antes, né, o programa de saúde da família, né. Comentamos algumas questões um pouco mais recentes, por exemplo, os impactos de todas essas questões em relação a planos de saúde, né, um pouco de redução, as pessoas buscando mais o SUS por questões econômicas, o déficit econômico de investimento por parte do governo
federal no SUS, a contraposição disso em relação aos planos suplementares. Ao mesmo tempo, eu disse também que os planos, né, a saúde suplementar deve ao SUS, né, valores grandes também, de dívidas, né, alguns planos, inclusive, que foram à falência, né. Falei agora mais para o final a questão da pesquisa do Datafolha junto ao Conselho Federal de Medicina, que eu acho uma pesquisa bastante interessante, com diversos pontos ali de aspectos positivos e aspectos negativos na visão dos pacientes, né. Lá em cima a questão da demora, né, da busca da consulta, por exemplo, né. Falamos da questão também de alguns diferenciais do SUS, né, a gente falou da SAMU, a gente falou das questões de vacinação, né, a gente falou das questões dos hemocentros, a gente falou das questões do tratamento para algumas doenças como o tabagismo, né, como o HIV. Também falei de algumas métricas que surgiram esse ano, por exemplo, no Ministério da Saúde, em relação a grávida, né, em relação à questão da importância da vacinação, em relação às doenças crônicas não transmissíveis, como a questão da hemoglobina glicada e de aferir a pressão arterial, né. As doenças crônicas não transmissíveis já foram um tema de outra aula, até recomendo que vocês assistam essas aulas novamente, porque são importantes, né, a questão do abuso de álcool, a questão do tabagismo, a questão da atividade física e a questão dos hábitos alimentares do brasileiro no século XXI. Todas as questões estão relacionadas com o tema da aula de hoje, que é a saúde, né? Como eu disse lá no início da aula, questão da prevenção, mas da promoção e do tratamento de doenças, né? Como eu disse agora mais para o final, a saúde está se reinventando em diversos aspectos, principalmente com a utilização de dispositivos tecnológicos cada vez mais, né? Qual será o futuro da saúde? Qual será o futuro da medicina? Qual já é o presente, né? Enfim, uma série de questões. Eu acho que foi uma aula bastante densa. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Nos vemos numa próxima. Um abraço e tchau.